Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicoterapeuta sistêmica, especialista em neurociência, e é com muita alegria que estamos juntos em mais um episódio da segunda temporada do Conexão Educativa. Um espaço de diálogo sobre educação, cultura, desenvolvimento humano e tudo aquilo que contribui para uma vida mais consciente e equilibrada. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que toca muitas famílias, eu acredito que todas. O desafio de ser mãe e oferecer uma alimentação saudável nos dias atuais. Em um mundo acelerado, cheio de facilidades, altamente tecnológico, mas também com várias distrações, manter uma rotina alimentar equilibrada para os filhos é um verdadeiro ato de amor e dedicação. Entre compromissos, escola, trabalho e tantas demandas, a comida muitas vezes acaba sendo o último item da lista, quando na verdade ela é o combustível, ela deveria ser o primeiro, o combustível que sustenta o corpo, a mente e o afeto dentro do lar. Cuidar da alimentação dos filhos é mais do que escolher o que vai para o prato, é ensinar valores, criar vínculos e construir hábitos que acompanham a vida toda. É transformar o momento das relações em um espaço de conexão, aprendizado e presença. E para conversar sobre esse tema tão importante e desafiador, recebemos aqui minha querida amiga Camila Almeida. 40 anos, casada, mãe de 3 filhos, nascida em Brasília, formada em contabilidade, pós-graduada em finanças pela UFG. Atualmente, a Camila se dedica à educação e à formação dos filhos e compartilha nas redes sociais temas como criação de filhos, alimentação saudável, desenvolvimento humano e o resgate de animais de rua, uma causa que abraça há mais de 10 anos. Camila, seja muito bem-vinda. É uma enorme alegria te receber aqui, querida. E estar aqui com você hoje, para mim, é motivo de muita felicidade. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Uma honra estar participando aqui, tentar, de alguma forma, passar um pouco da minha experiência, né, como mãe, como ser humano, para quem nos assiste. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai aprender muito aqui hoje. Então, eu gostaria de começar, Camila, conta um pouquinho para nós da sua trajetória de uma pessoa que se formou em Ciências Contábeis e agora está nesse desafio aí, e não só com seus filhos, porque eu te conheço bem e eu sei que quantas seguidoras você tem, quantas vidas você tem impactado diante de tudo que você tem trazido. Está sendo assim bastante desafiador a partir do momento que eu estou vendo, através dos relatos dela, né, que elas mandam para mim no direct, o quanto eu estou impactando diretamente na vida delas, sabe? E na vida mesmo, na rotina, no dia a dia, no pensamento. Chegam para mim e falam: Camila, eu tô no supermercado e eu lembro de você, me vem as suas falas, sabe? Então, a partir do momento que eu estou recebendo esse tipo de feedback, a minha responsabilidade ela está aumentando, né? Então, é um propósito muito lindo, sabe? Que eu sei que Deus está colocando na minha vida. E compartilhando, eu falo, compartilho no meu Instagram minha vida. O que eu faço, o que eu uso, o que eu como, casa, menino, é de fato a minha vida real. Então lá eu compartilho as minhas conquistas, os meus perrengues e tentando de alguma forma agregar. Conta pro pessoal quantos filhos você tem, a idade deles, como é que tá essa turminha aí? Vamos lá, eu tenho 3 filhos, eu tenho de 16, um de 8 e um de 4 aninhos. Então, a logística lá em casa é bem desafiadora todos os dias. Não, hoje de manhã a Camila acordou fazendo cabelo maluco com o filho dela, né? Não é cabelo maluco não, é mãe maluca, né? Porque é cabelo maluco, é pijama maluco, é mochila. Então, 4h30 da manhã a gente estava lá fazendo o cabelo maluco, aí já pula pra lancheira, leva o menino na escola, né? E começa o nosso dia de mãe. O desafio. Camila, como que a maternidade transformou sua vida e a sua forma de enxergar o mundo? Quando de 16 chegou? Vamos lá, eu tinha 24 anos quando o Miguel chegou, e ela fez eu colocar o pé no chão, né? Porque muito jovem, ela fez com que eu enxergasse o mundo mesmo como ele é, uma forma como eu não enxergava. E ela me trouxe para a realidade no sentido, olha, agora não é mais você,
não é o seu ego, vamos trabalhar o seu ego. Tem um ser humano que precisa de você, que depende de você. Então, o foco não é mais você, primeiro, é aquele outro. Então, ela fez com que a minha amplitude, o meu olhar mesmo diante do mundo fosse totalmente diferente. Porque eu preciso ali construir um ser humano, eu preciso educar, e educar dá trabalho. Eu falo que a gente cria gato, galinha, cachorro, gato, periquito, né? Agora, educar não. Vai demandar muita energia, vai demandar muito esforço, muita paciência, e com isso você vai moldando, trabalhando o seu eu. Todos nós, né? Uhum. Você sempre se imaginou ser mãe de 3? Não, na minha cabeça era só 2. Era um casal, né? Que igual eu lá em casa, 3 não, nem 3 homens. Sempre me perguntam, não vai ver uma menininha? Não, eu nunca tive esse pensamento de, tem uma menina, né? Agora você já tem 3 meninos, você quer uma menina? Não, eu não tenho essa não é nem vontade, mas esse pensamento, e se tivesse uma menina? É a mesma coisa se tivesse um menino, filho. Encerrou a fábrica? Sim, encerrei. Camila, e como que é para você, então, sendo mãe de 3 meninos aí, equilibrar as rotinas, a educação e a alimentação desses pequenos no dia a dia? Olha, Lívia, é muito desafiador. Exige uma logística muito grande, senão você se perde ali no dia a dia. Sabe por quê? Porque eu não procuro fazer tudo bem feito, porque isso não existe. Essa coisa, não, você tem que fazer bem feito. Se deu certo, ok. Se não deu certo, tenta fazer o básico, mas que seja um básico bem feito. Então é melhor um básico bem feito do que o não feito, né? Então você precisa ter realmente uma programação, sabe? Da sua rotina, do seu dia a dia, do que você precisa, senão você vai se perder durante o caminho e você se enrola. E não é só você. Então tem 3 seres humanos ali que dependem de mim, depende da minha responsabilidade, depende da minha presença ali, né? Então, se não tiver realmente esse trabalho, essa logística, essa organização, esse planejamento, não funciona. Conta um pouquinho, como é que seria esse planejamento? Vamos pensar numa semana. Então vamos lá. Lá em casa eu tenho uma prioridade. A minha prioridade é a alimentação. Então tudo aquilo que você prioriza, que você põe valor, aquilo ali torna-se a sua prioridade, né? Tudo aquilo que você prioriza, tudo aquilo que você põe valor torna-se uma prioridade, independente da área que seja. Se for alimentação, se for um relacionamento, o que seja. Se você colocou uma prioridade, automaticamente ela vai se tornar valorosa para você. Então lá em casa chama-se alimentação. Então o que eu faço? Programo a semana, programo as lancheiras dos meninos. Então os meninos de fato eles levam comida mesmo de verdade. Estava até comentando aqui com a Lívia. Os meninos levam mandioca com carne, eles levam ovo cozido. Mas isso daí demanda o quê? Um trabalho muito grande por trás. Então, o que eu faço? Eu programo. Olha, durante a semana vai ter o quê? É frango, vai ter carne, vai ter o quê? Então, no domingo, no sábado, eu já programo a semana para quê? Para que eu não me perca durante. Porque às vezes acontece alguma coisa, né? Fala, não, pelo menos aquilo ali está pronto. Então, a parte de alimentação, eu tento deixar tudo bem organizadinho. E você tem os seus fornecedores específicos, naqueles que você confia mesmo? Por exemplo, de verduras e frutas orgânicas? Não, porque esse alimento, ele é muito difícil da gente ter acesso. Então precisa ser totalmente orgânico, ele tem que ter um certificado, sabe? Mas eu procuro comprar frutas e verduras na feira, né? Então, sim, tem algumas pessoas nesse sentido, mas não orgânicos. Quando eu acho, né, de algum produtor e tudo, aí eu compro. Mas o ideal mesmo que fosse, né, orgânico. Mas se a gente não tem esse tipo de acesso, assim, né, não é fácil desse jeito, então a gente procura sempre aquela dieta de Deus, que é o que Ele oferece pra gente todos os dias, né?
Frutas, verduras, né? Legumes. Legumes. Tá certo. E o que mais te inspira na missão de educar e formar seres humanos e conscientes de forma saudável? Crescimento espiritual. Servir também. Então, quando eu falo que nós somos imagem e semelhança de Cristo, eu reporto muito isso aos meus filhos. Então, a gente sempre pode um pouco mais. Se eu posso ser mais, por que eu vou ser medíocre? Medíocre está ali na média, né? Por que eu vou ser medíocre? Por que eu vou estar na média? Não, eu vou procurar melhorar um pouco mais a cada dia, né? Então, passar isso, né? Olha, eu preciso servir ao próximo, servir a mim, é uma forma também de eu estar crescendo, né? E isso engloba tudo. É desafiador. É muito desafiador, porque são 3 gerações, né? Então, trabalhar com um de 16, um de 8, um de 4. O 16 tem hora que tem atitude do de 4, o de 4 tem atitude do 16, e o de 8 tá ali, ó, no meio do rabo. Do foguete, né? E como é que fica a vida conjugal no meio disso tudo? Boa! Como é que fica, né? São 16, 17 anos aí de casada. Se não houver a sintonia mesmo entre o casal com a perspectiva de que tenhamos realmente os mesmos objetivos, né, para atingir os mesmos resultados, não vinga, não vai. Então, o casal ele precisa estar sincronizado nisso daí. Então, o Moisés ele me apoia muito, ele acha fantástico eu ter feito essa reeducação alimentar na casa. Então, toda essa reeducação alimentar começou a partir de mim, quando eu comecei a estudar profundamente. Não sou formada em nutrição, sempre me pergunta, mas eu falo que não é porque eu não sou da área da saúde que a saúde não tem que estar dentro da gente. Então, estude, procure, porque o conhecimento ele realmente liberta você. Ele não vai te deixar presa naquele determinado tipo de conceito, de situação. Você não vai sofrer com aquilo. Então, na nossa relação mesmo, né, no conjugal, graças a Deus, nessa parte está muito bem alinhada, nosso objetivo. Porque hoje, né, como Zygmunt Bauman dizia, grande sociólogo, nós estamos num mundo de relações líquidas, né? Então, que são colocadas à prova. E dentro de um lar aí com 3 crianças de gerações diferentes, tantos desafios, é realmente louvável a gente chegar nesse processo. Parabéns. Obrigada. E você sente que a alimentação saudável também é uma forma de demonstrar amor? Com certeza. E lá em casa, o que deu certo? Como que a gente vai trabalhar a relação da criança com o alimento? Como que eu trabalhei lá em casa? Porque criança vira adulto. Ah, mas deixa ele comer, tadinho. Não, criança vira adulto. Então a gente tem que se atentar muito a esses pontos, sabe? A regra, ela não pode, a exceção, ela não pode ser a regra. Trazer o conhecimento para a criança sobre aquele alimento é um ponto assim, ó, fundamental para ela se libertar, sabe? De comer coisas que ela sabe que ela não precisa. E como você conseguiu educar os seus filhos? Já começou desde o primeiro? Desde o primeiro. Não, desde o 16? Não, eu não tinha essa mentalidade fixa. Hoje eu tenho... Quando eu tinha 24 anos, eu tinha uma mentalidade fixa, né? Hoje eu tenho uma mentalidade de crescimento. Então, para mim, naquela época, não, era aquilo ali, eu não estudava, eu não sabia o quanto era inflamatório, por exemplo, um glúten todos os dias, que é o que ele levava para a escola, um pãozinho, né? Então, a partir do momento que eu fui estudando, o conhecimento ele foi realmente me libertando, abrindo leques de opções para mim, sabe? Então, aí com o segundo, na gestação já foi diferente, agora no terceiro, totalmente diferente. Então, a partir do momento que a gente estuda, realmente esse conhecimento ele vai libertar e você vai passando isso para o seu filho, né? Para quê? Para que ele cresça forte no bem. Forte no bem.
para ele não deixar que fatores externos, sabe, aquelas emoções, consuma aquilo que ele sabe, o conhecimento que ele tem. E qual a idade que o mais velho tinha quando você começou a se atentar e modificar essa estrutura? Se não me falha a memória, por volta de uns 8 anos, mais ou menos. 8 anos. Até então ele levava, eu achava que era saudável, né? Aquelas... Bisnaguinha? Não, não. Aqueles que biscoitinho integral, né? Que era feito com farinha de aveia. Então eu mandava suco, aqueles que é comprado, né? De caju, então eu misturava. Então eu achava que estava arrasando, que eu estava, não. Mas aquilo ali é o que o meu conhecimento naquele momento me promovia, sabe? Então quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, olha os ingredientes, olha o rótulo lá, ingredientes. É aquilo ali que eu quero que o meu filho coma? O que é isso? Então, vai olhando primeiro os ingredientes, aí começa aquele monte de aditivos químicos. É aquilo ali que eu quero para ele, né? E o suco. Ficou dependente do suco, então a criança tem que levar um lanche e tem que levar um suco junto. Então, eu fui começando a desmembrar isso daí e fui fazendo realmente uma resignificação na mente dele. E como que eu fiz isso com o de 16? Não foi fácil. Não foi fácil. Então eu comecei a trazer o quê? A razão. Porque a razão e a emoção, elas andam juntas, né? Então, mas tem hora que você puxa primeiro uma para depois puxar a outra, né? Então eu fui puxando a razão. Meu filho, isso daqui não é saudável para nós. Então eu fui estudando com ele, fui mostrando para ele o quanto aquilo ali é prejudicial para o nosso organismo, para o desenvolvimento dele, né? E está crescendo, então ele precisa ter um terreno biológico forte, sadio, para quê? Para quando vier as doenças, as intervenções, o corpo consiga reagir de uma forma, lógico, né? Positiva. Então eu fui ensinando, trabalhando isso, mostrando livros para ele, didático mesmo, com uma abordagem mais profunda, vídeos no YouTube de médicos, principalmente da área integrativa, sabe? Então isso corroborou muito para o crescimento intelectual dele. Então desprendeu ele, assim, libertou. Por exemplo, quando ele vai numa festa, em algum lugar, ele tem 16 anos, ele nunca bebeu um refrigerante. Então ele olha, ele sabe que aquilo ali, um refrigerante, não é saudável para ele. Aí as pessoas perguntam, mas ele vai beber o quê? Ele vai beber água. E ele não sofre por aquilo, por ele não beber um refrigerante, por ele não beber um suco de caixinha, por exemplo, porque ele sabe que aquilo ali não é saudável. Então, eu treinei realmente o pensamento dele, o conhecimento dele e hoje o olhar também. Treinei o olhar deles, né, sobre o alimento. Eles olharem e falarem, eu não preciso daquilo ali. O meu organismo não precisa daquilo ali. Então eles não sofrem. Camila, e o que foi que trouxe o seu despertar para isso? Para, de repente, você começar a olhar e querer entender tanto e transformar a vida de todos vocês? Foi quando eu comecei realmente a estudar os malefícios dos produtos alimentícios que eles fazem na nossa saúde. Então foi realmente, foi duas coisas caminhando junto. Foi o conhecimento que eu fui adquirindo, que eu fui conquistando, junto também com Deus, sabe? Então assim, eu pensando, se Deus, Ele criou tantas maravilhas, tantos alimentos gostosos, alimentos, não foram produtos alimentícios, por que não consumi-los mais? Sabe? Então, eu falo para os meninos, eu falei, olha, você consumir essa fruta, essa maçã, né? Esse alimento é uma forma de você agradecer a Deus, é uma forma de você ser grato a Ele por aquilo que Ele fez para você, sabe? Ele fez, a natureza, ela trabalha incansavelmente todos os dias, é difícil para produzir esse alimento para você. Por que você não vai comer? Sabe? Então, trabalhar essa emoção deles, esse sentimento deles, então eles olham o alimento com amor. Porque eu falo, quem criou isso aqui foi Deus, sabe? Então, e eu falei, e essa bolacha? Mas assim, e a bolacha? Quem criou? Foi o homem. Não que eles não possam comer, mas eles não sofrem por não comer aquele tipo de alimento, sabe?
E como é que você lida com essa questão dos industrializados versus os saudáveis, tipo, no lanche na escola, numa festinha de aniversário, que eles possam ir, né? Como é que isso acontece? É o que eu trabalho com eles. A exceção não pode ser a regra, né? Então, qual que é a regra lá em casa? É uma alimentação saudável, é um estilo de vida saudável. Eles já estão, assim, acostumados com isso. E a regra, quando vai no aniversário, tudo pode comer? Pode. Pode. Então eu falo, né, no meu Instagram, não é você ser fit, é você ter equilíbrio. Então quando você tem um equilíbrio na parte da alimentação, você pode. Ah, mas eu vou comer, ele vai comer, eles não comem salgadinho, eles não tomam refrigerante, né, não tomam, mas quando vai no aniversário, vai comer o bolo? Você vai comer o bolo. Você vai comer o salgadinho? Você vai comer o salgadinho. Você vai comer o brigadeiro, nananã. Tudo isso aqui eles vão comer. Agora, tem aquela parte que os fine, essas coisas, pirulito e tal. Não, isso eles não comem. Então, eles já olham e falam, deixa eu ver o que tem aqui de ingrediente aqui. Então, quando eu falo, quando você traz o conhecimento para o seu filho de que aquele produto alimentício não presta, está cheio de corantes, está cheio de aditivos químicos, aquilo ali dentro do organismo que está em construção, as células estão ali, trabalhando, todos os dias estão sendo renovadas e vem com esse tanto de aditivo químico, sabe? Você trazer essa consciência para ele é fundamental, vai libertar o seu filho, vai libertar você, ele não precisa daquilo. É você olhar e falar, ele precisa desse fine? Ele precisa desse fine? Não, prefiro que meu filho coma 10 coxinhas a comer um fine. E como é que fica as mães dos coleguinhas? Pergunta capciosa. Uhum. Elas olham assim e falam, eles vão beber o quê, por exemplo, né? Eu falo, eles vão beber água, porque normalmente nos aniversários é suco de caixinha, refrigerante, água e tudo. Eles bebem o quê? Água. E tá tudo certo. Para eles tá tudo certo. Porque eles sabem que o suco de caixinha, por exemplo, ele não é saudável. Eles sabem, eu já expliquei da onde que vem, como é que faz, já li os rótulos, ingredientes, tudo. Né? Então eu falo, veja, é um suco de garrafa? Beleza, pode beber, porque não, é o suco de uva, né? Ah, não, é o suco de caixinha? Não. É algo assim que é inegociável. Não bebe. E o sorvete? O sorvete? Depende também. Então, quando a gente vai para algum lugar e tem um sorvete, um picolé, alguma coisa assim, eles me perguntam, mamãe, eu posso comer esse sorvete? Aí, o picolé, aí eu vejo, né? Às vezes tá numa festinha aqueles picolé que é de R$1. Você olha, primeiro ingrediente, açúcar, o segundo, corante. Eu falo, não, esse não. Esse você não pode. Porque, por conta disso. Então, tá bom. E tá tudo certo. Por quê? Porque eu já trabalhei esse sentimento dele vindo da razão. E não a emoção, da impulsão de falar assim, eu quero tomar um picolé, eu quero tomar um sorvete. Nós vamos tomar, mas esse não. Por isso. Explicar para a criança o motivo de você não estar ofertando isso para ela. Mas isso é um trabalho que requer muita paciência, muita dedicação, muito estudo e querer. Quando você põe valor, o que eu falo, quando você põe valor, aquela prioridade vai surgir. E você vai fazer de tudo para quê? Para que ele não coma, mas sem um sofrimento. Perfeito. E essa correria da rotina, ela acaba dificultando todo esse processo de trazer essa alimentação feita em casa, saudável? Como é que fica isso? Ela é cansativa. É uma rotina cansativa, por quê? Porque eu não terceirizo esse tipo de situação, sabe? Então, eu faço questão de preparar a lancheira deles, questão. Então, eu acordo,
às vezes 4h30 da manhã, quando eu quero fazer algo diferente, sabe? Então eles levam tapioca, começa a diversificar, tira o pãozinho, né, a bisnaguinha, por exemplo, e procura receita na internet, faz o seu pãozinho ou não. Às vezes tem aquela vizinha ou aquele lá na feirinha, sabe? Tem aquela pessoa que faz aquele pãozinho, compra aquele pãozinho, não compra a bisnaguinha não, vai assim, lapidando o paladar dele, vai lapidando o processo e fazendo umas substituições aos poucos, né? E ao mesmo tempo trazendo conhecimento para ele. Olha, vamos comprar aqui da feira porque esse é melhor, ele é mais saudável. A gente vai ajudar essa pessoa que acordou cedo, que fez o pãozinho, entendeu? Então, para mim, hoje não é mais assim cansativo psicologicamente. Por quê? Porque eu já trabalhei a minha mente e já trabalhei a mente dos meninos. Então, o cansaço, mas é um cansaço prazeroso, sabe? Porque eu sei que os meus filhos estão comendo comida de verdade. É isso. Nosso papo tá excelente, eu tô aqui encantada, mas eu vou ter que chamar um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente volta.